Você está atrás de conteúdos confiáveis para aumentar sua produtividade pessoal ou só saber mais sobre o que acontece com o seu corpo e a sua mente? Nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas de como achar boas referências na internet, para que você aumente a qualidade do que você consome e enriqueça o tempo que você passa por aqui. E gente, eu pensei em fazer esse vídeo porque toda vez que eu posto um conteúdo, que eu trago algumas informações novas para vocês, sempre tem alguém que me pede indicações de livros, indicações de podcasts, que pergunta onde que eu encontro os artigos que eu cito aqui. Então esse vídeo vai ser um tutorial para quem deseja acessar essas fontes, acessar essas referências. A primeiríssima dica é: procure por conteúdos baseados em ciência. E não é novidade para ninguém que neste canal eu sempre busco conteúdos que são bem embasados. Isso porque a gente sabe que na internet tem muita gente que fala besteira, muita gente inventando informação. E quando você está escolhendo o que você vai consumir, o que vai te influenciar, é sempre bom buscar por conteúdos que são baseados em fatos, baseados em pesquisas científicas, em opiniões de especialistas, justamente para que você tenha confiança de que você está tendo uma informação de qualidade. E nem sempre isso vai ser muito explícito, às vezes a pessoa não vai colocar nem no título ali. Mas aí quando você está assistindo um vídeo, por exemplo, que cita muito história, que explica os artigos, as pesquisas que a pessoa utilizou para fazer aquele roteiro, né, para fazer aquele episódio, tudo isso te mostra que aquela pessoa sabe, ou pelo menos tenta saber do que ela está falando. O óbvio é sempre procurar por especialistas no tema, mas eu acho isso tecnicista demais, até porque tem muita gente que se formou em certas áreas, mas não estuda muito bem aquele assunto. Então eu diria para você observar se a pessoa realmente pesquisa antes de falar. Mesmo já tendo diploma, já tendo algum título, veja se no discurso daquela pessoa ela realmente insere dados, ela está trabalhando ali com coisas que você mesmo pode verificar se são verdadeiras, se tem sentido. A segunda dica é sobre como achar bons livros. E eu acho que o primeiro ponto, que é mais básico nesse aspecto, é anotar qualquer indicação que você ouve de um criador, de um influencer ou de uma pessoa que você confia. Pô, eu estou ouvindo uma entrevista do meu filósofo favorito e ele cita lá um livro que ele diz que é incrível. Eu anoto na minha lista de desejos, porque se eu já gosto daquela pessoa, se eu confio na capacidade intelectual dela, eu sei que provavelmente aquela vai ser uma boa indicação. Eu já perdi a conta de quantos livros, de quantos artigos, de quanto tudo na minha vida eu acabei consumindo porque eu vi a indicação de alguém que eu gostava, que eu confiava. E fica esperto, porque às vezes aquela pessoa não vai falar. Muita coisa de jornal, por exemplo, é assim, ele não fala exatamente de onde ele pegou aquilo. Mas aí se você vai na descrição, no final do artigo, aí você geralmente encontra as referências. E se você acha que ler é perda de tempo, ou que pra que você vai ler os livros se você já segue aquele criador, eu te diria que na maior parte das vezes você tá perdendo a oportunidade de acessar a fonte em primeira mão. Geralmente essas pessoas não estão falando ideias próprias, mas estão fazendo compilado do que elas já viram por aí. Às vezes tudo que um criador fala é o que ele já leu. Spoiler, Carla Brasil. Se você gosta de conteúdo estrangeiro, inclusive, eu indico muito os canais do Ali Abdaal e da Elizabeth Phillips. Eles são grandes inspirações, uma das razões pelas quais eu criei esse canal, e eles estão sempre indicando excelentes livros. A terceira dica é: se você gostou do livro, pesquise o autor. Isso vale, na verdade, eu acho que para qualquer produção que você tenha visto. Sabe quando você assiste um filme e você gosta muito daquele filme? Aí, se você for esperto, você vai procurar o nome do diretor e vai tentar ter acesso aos outros filmes, porque você sabe que provavelmente se aquele foi um filme bom, isso se deve muito à capacidade do diretor e não da temática do filme em si. Então, provavelmente os outros filmes dele também serão bons. Aqui vale a mesma lógica. Por exemplo, o autor do Trabalho Focado, né, o Cal Newport, que eu sempre cito aqui. O cara, além de ser o autor desse livro incrível, não só é autor de vários outros livros, como tem
podcast, tem canal aqui no YouTube, ele tem tanto conteúdo gratuito em que ele fala quase as mesmas coisas que ele coloca no livro, que você pode muito bem ter acesso a muita informação dele, a muita coisa que ele produz de graça, só pesquisando mesmo o que ele tem disponível por aí. E para aqueles que querem dar um passo a mais também, se você tá lendo algum livro que você tá gostando, você vê que é um bom livro, vai nas referências bibliográficas desse livro. Eu arrisco a dizer que 50% ou mais dos estudos que eu mostro aqui no canal, eles são estudos que eu não pesquisei. São estudos que eu encontrei enquanto eu li os livros. Tanto de forma direta, né? Quanto às vezes só uma informação que o autor jogava lá. Quando eu ia pra referência, eu via que era um estudo super complexo, do qual eu poderia extrair muita informação legal. E se você tá gostando desse vídeo, eu te recomendo pensar em assinar o nosso clube de membros. O valor é quase simbólico, R$5 por mês. E lá você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vai ter prioridade de resposta nos comentários, vai escolher os próximos temas de vídeo aqui no canal e principalmente o mais importante é que vai ajudar muito o canal a continuar existindo, porque cada vídeo desse exige muita edição, muita pesquisa, muito trabalho, muito tempo. Então, como eu não consigo viver disso ainda, vocês serão os financiadores oficiais do canal. A quarta dica é procurar diretamente. Procure por si mesmo. E aqui o legal é porque te traz uma independência, né, dessas informações filtradas. Você fica sabendo de uma novidade nova porque alguém te falou. Você descobre uma teoria porque ela foi citada no livro de alguém que pesquisou. Então, às vezes é bem interessante você procurar por si mesmo as fontes primárias daquilo que você está consumindo. Ou, em outras palavras, dar uma de acadêmico, né? Ir no Google escolar e pesquisar artigo. Uma coisa que aconteceu comigo aqui no canal é que quando eu comecei, por exemplo, a pesquisar sobre estudo ativo, porque eu queria, né, trazer conteúdos bem basados para vocês, eu percebi que tinha um grupo seleto de pesquisadores que pesquisavam muito sobre aprendizado. Vários estudos que eram estudos famosos, que eram estudos muito bem feitos sobre aprendizado, tinham as mesmas duplas, os mesmos nomes. Assim, se você quer até poupar o seu tempo, você pode pesquisar o trabalho desses autores, desses acadêmicos diretamente. E quem sabe, às vezes você encontra uma coisa que nem é tão famosa assim, nem é tão divulgada, mas com um trabalho ali que te chama a atenção. A quinta dica é cuidar das suas fontes. Até quando você vai fazer uma pesquisa simples no Google, você sabe que você pode acabar encontrando dados falsos, né? Pode acabar indo para um site de qualidade duvidosa. Não é qualquer revista independente que tem uma informação confiável. Além do Google Scholar, que eu acho que todo mundo conhece, quando você for fazer uma pesquisa, mesmo no Google, prefira resultados de instituições, de jornais sérios. O Globo, É o País, BBC, sites governamentais, tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Geralmente, esses sites têm informações que são verídicas. Alguns sites que eu particularmente gosto muito para pesquisar coisa aqui são o PubMed, o National Library of Medicine e o Healthline. E se tiver alguém aí dizendo, Carla, não sei inglês, então eu não vou conseguir acessar esses sites. Lembrem que em quase todo navegador, eu diria hoje em dia, tem uma função de traduzir, né? Ou você pode pegar aquele texto, colar no ChatGPT, no Google Tradutor mesmo, e ter o texto em português. Hoje em dia, essas ferramentas, elas facilitam tanto a gente ter acesso a textos que são escritos em outras línguas, que, pô, você quase fica sem desculpa. E se você gosta de usar o seu tempo na internet com consciência, eu te recomendo assistir a esse vídeo aqui, que apresenta alguns apps muito bons para sua produtividade pessoal, que eu tenho certeza que vão te ajudar no dia a dia. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. O meu nome é Carla Brasil e é um prazer ter você por aqui. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo, tchau, tchau.